Olá pessoal, estamos novamente no programa Asaprev em Foco, pela querida TV Galega de Blumenau. Hoje nós temos uma entrevista muito interessante. Olha, vocês vão amar, porque é muita informação e essa informação é sobre a saúde, né? Então nós estamos aqui com a doutora Taimara Zimat. Ela é do Centro Médico de Reabilitação da cidade de Timbó. Doutora Taimara, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o nosso serviço, o Itaca. Que bom, nós é que agradecemos muito mesmo pela sua presença. Seu Hildo, como é que você está? Muito bem. bem. A doutora aí vai falar coisa aí que tem que escutar direitinho. Tá? Estou bem. Tá bom. Boa tarde para todo mundo, boa noite, se for à noite. Ótimo, então assim, ó, doutora Taimara, esse centro de reabilitação lá em Timbó, ele fica assim, bem no centro da cidade? Como é que é? A estrutura do Itaca, Centro Médico de Reabilitação, ele fica na rua Pomeranos, o número é 3000. Para quem não é da cidade, a gente consegue facilmente se localizar pensando na rotatória que liga Pomerode com Timbó. Então, em frente à nossa estrutura tem a rotatória, então é muito fácil de se localizar. Ele fica na antiga estrutura do Hospital Unimed, de 10, 12 anos atrás, onde tinha o hospital da Unimed. Então, aquilo lá foi reformado, reestruturado, e nós trouxemos ali um sonho de tratamento para os pacientes, não só para os meus pacientes, que eu sou neurologista, então eu reabilito muito paciente pós-AVC, outras doenças neurológicas também, mas para toda a população que necessita de algum grau de reabilitação. Beleza, doutor é neurologista. Olha só que preciosidade nos tempos que nós sempre foi, mas hoje muito mais, né? Sim. Porque não está fácil, né, o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu só imagino que tem tudo de bom, de útil, né? Exato. Lá no serviço, a gente dispõe de uma equipe multidisciplinar capacitada para lidar com doenças complexas. E quando eu falo doença complexa, eu falo aquele paciente que acabou de ter um AVC e que tem uma paralisia de um lado do corpo, ou uma dificuldade de falar, ou uma dificuldade de engolir. A minha equipe, ela é composta por terapeuta ocupacional, por psicólogo, por nutricionista, por fonoaudiólogo, por uma equipe de fisioterapeuta. Hoje a gente tem 5 fisioterapeutas, a gente tem gerontólogo na equipe também, além dos cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiro. Eu sou a médica responsável pelo serviço. O nosso serviço ele trabalha tanto com atendimento ambulatorial, por exemplo, você precisa de uma fisioterapia por causa do braço e você quer ir lá e voltar. Mas o enfoque principal do serviço Itaca, Centro Médico de Reabilitação, é a gente tratar o paciente através de temporadas de estadias no nosso serviço, com a finalidade de acelerar o processo terapêutico. Quando a gente fala reabilitação, às vezes vem na cabeça da pessoa a reabilitação química, né, de álcool e drogas, e não é o ponto do nosso serviço. Aqui a gente está falando da reabilitação física e da reabilitação neurológica. Então, o paciente que, ao invés de ir para casa, quando sai do hospital e vai até a fisioterapia 1, 2 vezes na semana fazer uma fisioterapia, e encontra dificuldade para se deslocar, encontra dificuldade de alguém levá-lo até a fisioterapia, porque isso exige manejo de horário de algum familiar, isso acaba que tira a independência do paciente naquele momento e às vezes o próprio paciente ele para de fazer a terapia para não incomodar alguém a mais na família. Isso. Então a gente tem essa possibilidade de passar temporadas lá no serviço com toda a assistência de uma equipe qualificada, tanto de enfermeiro como técnico, como a equipe que trabalha ativamente com o paciente. Então eu prezo para que o serviço tenha 1 hora de fisioterapia de manhã, só o paciente e o fisioterapeuta. Às vezes a gente precisa de início de tratamento até usar 2 fisioterapeutas para um mesmo paciente, para começar a ganhar estabilidade, de manhã e de tarde todos os dias. Eu prezo para que a nutricionista passe no serviço 5 vezes na semana, a psicóloga 5 vezes na semana, o médico, no caso sou eu passo diariamente. Então o apoio dessa rede multidisciplinar faz toda a diferença na reabilitação. E eu não sei se vocês têm noção desse conceito, mas quando a gente faz um acidente vascular cerebral, o AVC,
quanto antes começar a reabilitação, melhor é essa reabilitação. Porque quando morre um pedacinho do cérebro da gente, a gente tem uma capacidade de ativar as áreas que estão ao redor, que não morreram, e para que elas comecem a aprender, que a gente fala que é a plasticidade cerebral, elas começam a aprender a função daquela região que morreu. Então, cada pessoa tem um grau de plasticidade neuronal específico. Mas quanto mais a gente estimula o cérebro da gente, de forma mais precoce, melhor essa resposta à plasticidade. Então lá eu coloquei equipamentos específicos, eu criei um ambiente acolhedor e que favorece a reabilitação. Então, eu tenho uma esteira de caminhada que ela tem guincho de sustentação, porque o mecanismo de reabilitação neuronal, se morreu um neurônio lá da minha cabeça, que ele é responsável por mexer minha perna. Se eu nunca mexer a perna, os neurônios ao redor, eles nunca vão ser treinados a fazer aquela função. Então a gente coloca o paciente de pé, a fisioterapeuta vai uma em cada lado, começa a mexer a perna dele, mesmo que o paciente não faça nada ativamente. Mas isso vai fazer um mecanismo de reabilitação do cérebro e aos poucos a gente vai gerando novas conexões para a pessoa conseguir chegar no máximo de melhora que ela pode. Interessante. Nossa, que maravilha. Que acolhimento, né? Como ela bem falou, isso é muito importante, né? Porque as pessoas, quando elas chegam nesse estado ali, elas estão necessitadas de uma série de... Elas precisam, né? De estímulo, de cuidados e tudo mais, né? Sabe, Suzete, eu não sou muito conformada com a questão de antes de eu pegar esse projeto e desenvolver, de ver meus pacientes com a folhinha da indicação do fono, do físio, e eles não iam realmente para não gerar desconforto na família de ter que movimentar, e acaba ficando lá sentadinho, só na poltrona, só na cama, esperando a vida acontecer. Não dá mais para ser assim. A gente está em pleno século XXI. Então, se a gente não conseguir fazer a pessoa voltar a andar, a gente tem que deixar ela na melhor forma possível para ela conseguir viver feliz e com um mínimo de autonomia, né? Se a pessoa consegue escovar o dente, abotoar a blusa, colocar a própria roupa, mesmo que não consiga andar, já é um ganho muito importante. Ela tem que ter uma autonomia de mexer no computador, de pegar o próprio talher. Então é esse desenvolvimento sobre a autonomia da pessoa que a gente tenta construir no serviço do Itaca. Falo muito da parte neurológica, mas o serviço não é focado exclusivamente na neurologia. Sim. A gente atende só adultos, mas pacientes, que é bastante frequente lá dentro do meu serviço, é paciente com mais idade, que fez fratura de fêmur. Às vezes a fratura de fêmur é por um escorregão, né? Quantas vezes a gente não tem algum familiar nosso que tem essa história? A gente tem isso no dia a dia. E aí a pessoa consolida a fratura e precisa reabilitar para andar e fica com medo. Quantas pessoas que a gente recebe lá que tem medo de caminhar, de voltar a caminhar, e aí é uma preocupação muito grande para ela cair de novo. Então a gente tem que trabalhar o psicológico, a gente tem que trabalhar o fortalecimento da musculatura. Então são vários aspectos que eles se casam. Então é bastante importante o serviço multidisciplinar que a gente oferece, e oferece para toda a região. Meu Deus, que beleza, olha só que coisa mais linda, né? E que proteção. Eu acho que as pessoas, no fim, de repente, não querem sair de lá, né? Sim. Pelo acolhimento, pelo atendimento, né? Acontece no finalzinho, a gente programa o período, já tive pacientes que renovaram para ficar mais um pouquinho, mas a gente acaba criando um vínculo, né? E a gente cria uma comunidade. Geralmente os pacientes que saem da internação, eles voltam para fazer arte-terapia, musicoterapia, que eu não mencionei como terapias de reabilitação, mas são terapias complementares que a gente produz lá dentro. Então passa o professor de música, ele desenvolve uma instrumentalização com os pacientes, a professora de arte-terapia, ela vem e faz trabalhos manuais com os pacientes. Olha só que beleza! Isso é essencial, a gente tem que se sentir útil. Né? Não é só estar lá dentro e eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa mínima para mim, para ver, eu consigo fazer isso. A gente tem que ter uma sensação de autodomínio, mesmo quando o corpo não está respondendo da forma que a gente esperava. Então isso tudo tem que ser trabalhado. Dentro da estrutura do Itaca, a gente criou uma área de piscina, justamente porque a fisioterapia aquática, ela é uma forma de acelerar a reabilitação do paciente que não anda. Então, dentro daquele ambiente de piscina, né?
Com a fisioterapia, eu consigo colocar o paciente que não anda, porque a gente tem dispositivos que acolhem o paciente e colocam ele dentro da água. A água ela é pensada e trabalhada numa temperatura que auxilia no controle de dor. Então, esse mecanismo de fisioterapia aquática tem bastante procura também por pacientes que não estão internados, que vêm fazer para melhorar joelho, melhorar quadril, fazer tratamento de dores nas costas. Lembra quando você fazia natação? Ó, tá vendo o que a doutora tá falando? É, né? Bem importante. E também porque tem pessoas da nossa região que fazem a hidroginástica. Só que daí desenvolvem algum problema de saúde e não conseguem acompanhar a turma. Sim. E daí lá o serviço faz a sessão individualizada. Então, às vezes, por ter um desconforto de não estou mais conseguindo acompanhar a turma, eu vou parar de fazer, sabe? Porque eles estão vendo que eu não estou mais acompanhando. A pessoa não gosta de se sentir excluída. Então, faz num serviço onde o atendimento é individualizado, que vai ser mais voltado para o controle da dor e para a melhora da mobilidade articular, e o paciente também não vai ter esse desconforto, né? Interessante, olha só. Sabe o que eu estou sentindo agora com essa entrevista, gente? Tudo isso que lá no Itaca oferece, eu acho que tem muito, mas muito a ver com quem está na direção disso, né? A doutora Taimara. Com certeza, a gente sente que ela tem um carinho especial. É esse carinho que é o diferencial que ajuda muito as pessoas. Sim. Com certeza é sucesso. Sim. Se importar, está cada vez mais escasso, né? A gente tem que procurar profissionais que sejam adequados na qualidade técnica, mas também no coração. Porque assim, ó, o que a gente ouve, né? Os médicos, a gente vai lá, eles prescrevem as coisas e tal, nem olha pra gente. Claro que não são todos, mas tem, né? Isso a gente ouve sempre, né? E aí quando a gente ouve tudo que, conforme está sendo relatado, eu penso assim que é realmente um acolhimento, um tratamento muito especial. Nossa, o pessoal deve se sentir muito feliz, inclusive os familiares, né? Sim. São formas de acolher não só o paciente, mas também a família, tranquilizá-la, garantir que ela está tendo um melhor atendimento e que ali é o lugar para ela estar. E as pessoas têm que sentir isso, que a gente tem que valorizar a reabilitação, que a reabilitação não é só álcool, drogas, a gente tem como reabilitar corpo para a gente seguir a vida e ter mais autonomia e conseguir aproveitar. Né? Não é o envelhecimento que tem que determinar o quanto que eu vou aproveitar da minha vida, não. Não é, eu tenho 80, eu tenho 90. Eu tenho paciente com 90, 87 anos que reabilitou perfeitamente, tá por aí, a gente não sabe nem dizer se ele tem algum problema de saúde, porque a gente olha para ele e nada aparece. Tá resolvendo, né? É excelente. Ele tá nesse caminho já aí, dessa idade, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, mas a gente já volta, nos aguarde aí.